Neuroperformance e Empreendedorismo. Estou sendo aqui entrevistado pela Silvana Rosa, que é uma das nossas mentoradas, participa do programa Super Coach. É um prazer aqui estar colaborando com vocês. Ok, Silvana, muito obrigado, então, mais uma vez pela presença. A pergunta que você quer fazer, qual é a primeira pergunta que eu posso ajudar, então, você e a audiência sobre esse tema tão pertinente hoje, neuroperformance e empreendedorismo? É verdade. Uhum. Sim, sem dúvida. Uhum. Ok. Bom, então, o primeiro ponto é entender o que é o neuroperformance. Neuroperformance é a neurociência e mais uma série de técnicas, ferramentas e assessments, inclusive agora já migrando para algumas ferramentas que nós estamos desenvolvendo gradativamente para dar aporte a isso de inteligência artificial, com o objetivo de realmente possibilitar o empreendedor muito mais rapidamente conectar as peças, solucionar problemas, inovar, usar a criatividade para resolver problemas também. Ou seja, nós estamos entrando num tempo extraordinário, né? Um tempo que é exponencial. Quando nós entendemos um tempo exponencial, nós entendemos que existem diversas tecnologias que já são consolidadas e agora essas tecnologias estão se cruzando para criar novas tecnologias, novos serviços, novos modelos de negócio. E, em síntese, o que nós mais percebemos nos empreendedores são algumas crenças limitantes. Às vezes, o empreendedor olha para o lugar errado, né? Às vezes, o empreendedor não sabe eliminar problemas. Olha, eu sempre falo e preciso repetir isso. E por que eu repito isso? Porque é diretamente ligado a uma das propostas do Neuroperformance. Ou seja, a única competência de um mundo em que nós estamos entrando gradativamente, que é esse mundo complexo, volátil, incerto, ambíguo e exponencial, né? A única competência que a pessoa precisa ter é a habilidade de resolver problemas. E o Neuroperformance vem para isso. Porque todos os negócios, tudo que você vê no mundo físico, ele parte da mente, ele parte da construção de pensamentos. Então, quando nós não sabemos utilizar a mente da maneira correta, nós não apenas perdemos oportunidades, não empreendemos, não conseguimos resolver problemas, não desenvolvemos um mindset ágil e muitas vezes nós acabamos nos tornando reféns, vítimas de diversas situações. Deixa eu mais uma vez para dizer muito boa noite a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Se quiserem convidar outras pessoas para estar conosco, para nós podermos ajudá-las a prosperarem, a se libertar das suas crenças, serão muito bem-vindos aí. É um prazer ajudar. Então, Silvana, qual é o ponto? O ponto é o seguinte, se o empreendedor não sabe resolver problema, se o empreendedor não sabe criar e inovar, e olha, existem métodos de criatividade, existem métodos para agilidade, existem métodos para que você resolva rapidamente problemas. Existem métodos, por exemplo, a era exponencial. Numa era exponencial, ou seja, não é um crescimento mais linear, sim um crescimento exponencial, quase na vertical, justamente por esses empilhamentos de novas tecnologias que acabam gerando outros tipos de negócios, outros tipos de serviços. Então, nós temos um mundo que, a partir de agora, vai se desenvolver extraordinariamente, mas repleto de oportunidades. Agora, em contrapartida, nós temos o quê? Empreendedores que dizem, tecnologia não é coisa para mim, tecnologia é coisa para essa piazada. Eu conheço. Talvez os empreendedores aí abaixo de 30 e poucos anos não falem isso, mas tem muitos empreendedores com mais de 40, com mais de 50, 60, que falam exatamente isso. Ou seja, a humanidade cada vez vivendo mais, né? Cada vez a tendência é que o emprego desapareça, mas o trabalho não. O trabalho sempre vai haver e cada vez mais trabalho, né? Existe também a tendência cada vez mais do empreendedorismo e até dentro das organizações. O intraempreendedor deixou de ser um conceito e passou a ser a única forma
das organizações prosperarem nesse novo tempo. Exatamente. Então, você pensa no seguinte, Silvana, um mundo que já era competitivo e agora ele se torna exponencial. As pessoas repletas de crenças do tipo, é tecnologia, esse negócio é para criança, é para o meu neto, é para o meu filho. Né? Por exemplo, muitos empreendedores, nós aprendemos em Neuroperformance muitas coisas, né? Não, porque todos os recursos organizados de forma como nós estamos estruturando criam uma mentalidade muito rápida em eliminar problemas, eliminar gaps, em ter um mindset ágil, né? Mas o ponto interessante aqui é o seguinte, um empreendedor que diz, por não saber como funciona o seu cérebro, diz coisas do tipo assim, olha, como é que eles falam assim, coisas do tipo bem comum, assim, esse negócio aí é para os mais novos, olha, as coisas não estão boas, tem crise. Posso falar uma coisa para vocês? Não existe crise. Posso falar uma coisa bem real? Não existe crise. Existem oportunidades. Existem um mundo vivo, um cenário cada vez mais a partir de agora. Um cenário que é as mudanças acontecendo em tempo real, entendeu? Crise vai ter para quem não entendeu o que está acontecendo. Crise, recessão, vai ter para quem não vê oportunidade. E todas essas crenças limitantes colocam muitos empreendedores fora do negócio, entendeu? A minha cabeça é limitada, por exemplo. Você sabe disso, né, Silvana? Nós aprendemos isso em neurociência, aplicada à neuroperformance, e tanto no Supercoach e outros projetos mais, que quando eu dou uma sugestão para o meu cérebro acredita. Se eu digo, eu não sou inteligente, minha cabeça tem dificuldade nisso aí, cara, o cérebro dele vai criar todos os filtros da realidade e vai construir subterfúgios e construir realmente sons, imagens, sensações e tudo mais para fazer com que ele tenha mais crença daquilo. Ele se retroalimenta essa crença limitante. E não é essa a verdade. A verdade é que nós temos uma mente com uma capacidade ilimitada de absorção de informações. Então, em meio a um cenário, exatamente, então em meio a um cenário em que você precisa, mais do que nunca, aprender a pensar, as pessoas não sabem pensar, não sabem olhar para o lugar certo. Outro problema muito comum nos empreendedores, eu, como faz anos que estou no mercado, eu vejo o tempo inteiro isso. Muito comum, os empreendedores, eles, dentro do seu negócio, eles começaram o negócio trabalhando. E em vez deles começarem esse negócio trabalhando e depois, de um certo ponto, delegarem tarefas, estruturarem isso para começar a crescer, sabe o que eles fazem? Eu conheço muitos empreendedores de fábricas, de comércios e outras coisas mais, que o dono do negócio é o office boy, entendeu? Enquanto todo mundo trabalha, ele fica correndo na retaguarda para atender todo mundo, entendeu? O dono do negócio é o antigo contínuo, o office boy, a pessoa que corre para dar suporte à organização. Por que isso? Falta de... Sim, eu faço tudo. Então, o que é isso? É falta de visão, falta de saber gestão. Outra coisa, nós estamos entrando numa era que, a era do século XX, até o início agora do século XXI, nós vivemos numa era que era tida como a era dos produtos, certo? Então, o que acontece? Por que nós chegamos... Por que tem que largar as crianças às 7h30 na aula? Por quê? Porque 8 horas começa o trabalho na indústria. Olha, só para você ter uma ideia, eu sou administrador de empresas, tá? Eu e minha esposa somos administradores de empresas também, formados em administração. E eu vou contar uma coisa para vocês. Tudo que nós aprendemos da administração de empresas é ridículo. É ridículo. Sem brincadeira, é ridículo. Por que é ridículo? Porque nós fomos educados para uma empresa que tem hierarquia, já era. Processos, já era. Quer dizer, se eu pegar tudo aquilo, né? Por exemplo, você pega uma pessoa que é genial, e bota dentro de uma hierarquia. Sabe o que acontece? Nada. Ela morre lá e daqui a pouco não encontra seu lugar lá e é demitida. Você pega uma pessoa você pega Steve Jobs, entendeu? Por exemplo, né? Se ele se submetesse a isso. E bota o cara dentro de uma linha de produção e diz, você tem que martelar esse calçado aqui, porque depois, no próximo lá, a máquina bota a sola e a outra costura. E adiantar o quê botar uma pessoa genial numa linha de produção? Entendeu? Então, entenda isso. Então, nós estamos saindo ou seja, curso de administração. Não é à toa que tem na internet lá que a faculdade de administração já era, mas a faculdade de administração, ela tem um monte de coisas
que já eram, que eram do século passado e retrasado e assim por diante. Eram da Revolução Industrial. Mas agora não é mais a era dos produtos. Agora é a era dos serviços. E nessa era de serviço, hierarquia já era, liderança centralizada já era, né? Processos já era. Quer dizer, tudo isso que nós aprendemos já era. Entendeu? Então, o que está realmente abrindo uma série de novas oportunidades e possibilidades? Resolver problemas, antever tendências, cenários, aproveitar oportunidades. Entendeu? Ó, só para você entender, do empreendedor. E tudo isso, o Neuroperformance contempla esses recursos de vanguarda e mais outras tecnologias que nós estamos embarcando lá, inclusive para o ano que vem, a inteligência artificial, para potencializar ainda mais a tríplice inteligência, da inteligência emocional, cognitiva, todas as técnicas, ferramentas e assessments e mais inteligência artificial junto. Mas olha o ponto interessante. Nesse outro tempo, simplesmente, as pessoas, elas poderiam montar um negócio e se elas tivessem um ótimo plano de marketing, um excelente nicho de mercado e elas aprendessem a realmente empreender muito bem, ok? E se desse tudo certo, e ela achou um filão extraordinário, mas com muita sorte, uma empresa poderia durar 50 anos, até que o seu ciclo de vida de produto declinasse. Posso falar uma coisa para vocês? Isso, já na década passada, no século XXI, já tinha caído de 50 anos para 10. E agora, no nosso mundo que nós estamos adentrando aí, isso vai mudar, às vezes, em 2 anos. Ou seja, quer ver uma coisa? Quando eu comecei minha carreira como coach, eu fazia planejamento, além de atender coach de multinacional, a primeira coisa que eu fiz quando eu quis migrar para o meu negócio, eu peguei uma multinacional como cliente. E como coach de uma multinacional, eu dava palestras, treinamento, desenvolvia os líderes, mas uma das coisas que eu fazia era business coaching também. Na época, porque eu também era administrador, também era um profissional de marketing e tudo mais. E como administrador, e business coach, eu fazia planejamento estratégico. E era comum as empresas me contratarem para eu fazer um planejamento estratégico para 5 anos, entendeu? 5 anos de planejamento estratégico. Cara, dá para fazer planejamento estratégico de um negócio hoje para 5 anos? Olha, sim. 1 ou 2 anos e olhe lá, se não acontecer nada significativo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa live, assim, ó, eu estou aqui no Instagram, nós estamos conversando, eu estou filmando e essa live vai ficar gravada. Isso vai ficar gravada como testemunho do que eu vou te dizer, tá? Como prova. Em 5 anos, quase todos os modelos de negócio que você conhece aí já eram. Começando pelos bancos. E aí vai. Entendeu? Em 5 anos. Tudo. Agora com o 5G, houve uma convergência, vai continuar uma convergência, mas com as novas tecnologias que estão chegando, as coisas vão ficar na nuvem. Entendeu? 5G na nuvem, o carro tem nuvem, a tua casa tem nuvem, onde você está tem nuvem, tem agentes, entendeu? Então, é uma tendência de esse equipamento que convergiu tantas tecnologias na palma da mão, o celular, em 5 anos não ter mais. E quem tem falado isso eu sou mentoreado por algumas pessoas também, né? A gente investe em mentorias e são pessoas extraordinariamente disruptivas. O primeiro banco, por exemplo, um dos meus mentores, o primeiro banco virtual do planeta, quem criou foi ele. Né? Que foi o banco original, por exemplo. Exatamente. Uhum. Sim. Uhum. Ótima pergunta, Silvana. Olha só. Em primeiro lugar, tudo, mais uma vez, voltando ao ponto de partida de antes, tudo que você vê veio a partir da visão, da capacidade de alguém de pensar, de antever um futuro, de
ter uma ideia e transformar essa ideia em algo tangível, certo? Entretanto, por exemplo, se nós entendermos assim, ó, liderança, o que é liderança? É influenciar pessoas em uma direção definida. Então, influenciar pessoas em uma direção definida precisa de quê? Estabelecer essa conexão para influenciar. Estabelecer essa conexão é relacionamento, e relacionamento é inteligência emocional. Vendas. Vendas é estabelecer relacionamento com o cliente para entender as suas demandas e satisfazer de forma contínua. Então, vendas também. Se você não tiver inteligência emocional, você não prospera. E se você não tiver inteligência cognitiva, isso é bem importante, e eu repito o que eu já falei em outras lives, não existe, esses cursos que tem por aí falando de inteligência emocional, não existe inteligência emocional dissociada de inteligência cognitiva. Você não pode aprender inteligência emocional e achar que vai pegar e vai juntar aquilo lá com o quê? Não, inteligência emocional e cognitiva são dois tipos de inteligência extremamente importantes, mas elas só funcionam quando elas têm as duas pernas no chão. Uma complementa a outra, né? Então, esse é um ponto extraordinariamente importante. Então, o que significa isso? Olha, significa que se o empreendedor não souber de maneira inteligente se autoliderar, se autogerir, existem pessoas que têm tudo para ter o sucesso, ou às vezes não tem permissão, às vezes tem um bloqueio, às vezes tem cárceres, né? De repente o negócio dele parou um pouquinho as vendas, teve qualquer situação difícil, não, meu Deus, não vai dar certo. Quer dizer, então a autoliderança, quando você compreende a plasticidade neural e você tem os recursos certos, você nunca mais na vida vai ficar refém das suas emoções. Você não vai ficar refém das circunstâncias. Ou seja, para que você consiga prosperar, ver oportunidades, para que você consiga superar desafios, resolver problemas, e avançar e olhar para os problemas de forma que você possa entender o que é que está acontecendo e criar oportunidades a partir dali, você tem que ter autoliderança e autogestão. Você precisa disso, entendeu? E outra coisa, mesmo que você seja um exímio, se torne, depois de, sei lá, quantos conhecimentos ali, que você se torne alguém extraordinariamente preciso e pragmático em resolver problemas. Olha, tudo isso é extremamente importante, mas em contrapartida, se você não tiver inteligência emocional para conseguir engajar as pessoas dentro da sua visão, você não vai prosperar, entendeu? Você não conhece um monte de gente aí extraordinariamente inteligente e capaz, mas são prepotentes, arrogantes, manipuladores, são pessoas intragáveis, entendeu? A era do gerentão, eu mando e você obedece, olha, já era por diversas questões. Primeiro porque sem sinergia não existe, né? Não existe esse negócio de eu vou contratar alguém para fazer uma coisa. Se é para fazer uma coisa que só precisa mandar, pega aí, bota na inteligência artificial, pega um robô, tem braço lá, agora que você... Braços mecânicos que estão para vender em diversos lugares do mundo já, e outras ferramentas que você... Esses dias estou fazendo um curso a mais de inteligência artificial aí. Você acredita que a Americana está vendendo uns cérebrozinhos lá para você conectar os USB e tudo mais e já fazer ele operar em casa um negócio para você? A coisa está chegando, pô. A coisa está aí, entendeu? Então, você não precisa mais de um programador para pegar, ou de um engenheiro para fazer um braço mecânico dentro de um programador. Você compra um treco, até lá, qualquer lugar do mundo, até da China, né? E você desfaz isso aqui com ele, aperta o botãozinho e manda ele aprender, e ele continua sem você, fazendo sozinho a noite inteira, sem parar, até o dia que você quiser, entendeu? Então, só que assim, ó, essa é a forma de eu me manter competitivo. A forma de eu me manter competitivo é exatamente essa, é eu entender o que está chegando, porque até tem um dos meus parceiros aí, que também nos mentoreia, que fala exatamente isso. No momento em que lançam o carro, o cavalo, né, se torna obsoleto. Então, as tecnologias, se você quer ser competitivo, você precisa saber pensar. Você não pode ficar encarcerado. Por isso, mais uma vez, autoliderança e autogestão, e que tem uma relação direta com inteligência emocional e cognitiva, né? Você não pode simplesmente experienciar estados emocionais sem recursos ou começar a fazer um monte de pergunta idiota e perder totalmente a capacidade de superar aquele obstáculo. Então, a verdade verdadeira, Silvana, é que as pessoas não sabem pensar, as pessoas não sabem nem ao menos como funciona o seu cérebro, entendeu? Elas não sabem acessar os melhores recursos, enfrentam ausência de permissão, cárceres, bloqueios, estados emocionais enfraquecedores, única e exclusivamente, na maioria esmagadora das vezes, porque elas não sabem usar o seu cérebro. Olha que interessante. Então, esse é o objetivo da autoliderança e autogestão dentro da neuroperformance,
como mais um recurso para garantir que eles tenham vantagens competitivas diversas ali na superação dos obstáculos da inovação, na criatividade, né, e no avanço dos seus projetos, dos seus startups, seja o negócio que for. Claro. Bom, obrigado. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Uhum. Ok. Bom, exatamente. Então, nós até falamos alguma coisa, agora vamos um pouco mais a fundo. A era exponencial é realmente uma era em que diversas tecnologias estão se fundindo para criar modelos de negócio completamente diferentes desses que estão aí. Olha, aqui não é o foco essa noite, esse ainda não é o foco, mas existe uma série de novas tendências e modelos de negócio que estão à nossa frente, só que muitas vezes, pelo fato do empreendedor ter esse monte de crenças limitantes, não saber entender de oportunidade, não saber eliminar problemas, não saber antever anseios, não saber focar no lugar certo e resolver problemas definitivamente, isso com as tecnologias e tendências que estão surgindo aí, ele acaba ficando fora, acaba ficando à margem das possibilidades, entendeu? E acaba, daqui a pouco, como eu falei, nós temos situações de pessoas que não sabem nem a gestão do século XX, que já era, entendeu? Que tem uma organização, mas nessa empresa, ao invés dele estar ali como empreendedor, entendendo o cenário para manter a empresa em crescimento, ele fica dando suporte a toda a equipe, parece que é o office boy ali das empresas. Isso é muito comum, sabe? Fica correndo para atender o pessoal lá dentro. Não tem sentido, entendeu? O empreendedor, ele precisa estar ali antevendo cenários prospectivos e aproveitando as oportunidades para garantir a permanência da sua empresa e, mais do que a permanência, a prosperidade, o crescimento, a segmentação de novos mercados, a adaptabilidade do seu negócio. E a neuroperformance nessa era exponencial, ela está sendo dia a dia cada vez mais focada nisso, em eliminar todos os bloqueios, barreiras e crenças limitantes que impedem as pessoas de conseguir resolver problemas e prosperar, em fornecer técnicas, ferramentas e assessments de última geração para que elas possam serem precisas em resolver problemas e avançar em relação aos seus objetivos e à construção desses resultados exponenciais também. E a neuroperformance também, integrando agora as novas tecnologias, entre elas eu comentei antes, a inteligência artificial, ela tem exatamente esse objetivo, de fazer com que a pessoa ela possa também pensar de forma exponencial. Ok? Então, em síntese, se eu pudesse simplificar essa pergunta, eu diria isso. O objetivo da neuroperformance é fazer com que as pessoas também pensem de forma exponencial. E existem coisas extraordinariamente importantes que são desconhecidas, né? Uma delas, uma sociedade que nem senso crítico tem. É comum eu conhecer pessoas e as pessoas trazerem coisas para você e não terem discernimento de saber quando aquela informação ela faz sentido, quando não faz, quando a fonte é confiável e quando não é. Ou seja, nem ao menos senso crítico. Existem coisas que no passado, se a pessoa fosse um explicacionista, um repetidor de ideias sem fundamento, ou alguém que vivesse no mundo de forma superficial, mística, vivesse com a cabeça nas nuvens, existem coisas que no passado, se a pessoa fosse alguém ali que acreditasse em coisas que não têm o menor sentido cientificamente, não influenciava tanto, entendeu? A pessoa, né? Por exemplo, no passado, o cara bota um boteco numa cidade pequena, bota um negocinho, uma barbearia, não influencia, certo? Tem coisas que não eram tão relevantes para muitos negócios. Agora, a verdade é o seguinte, numa era em que é uma era de experiência,
numa era em que relacionamento, network também, essa rede de contatos que pode te abrir novas possibilidades, numa era de experiência, será que ter uma série de ideias que ele repete sem fundamento e que muitas vezes vão fazer ele parecer ridículo com, né, com as suas colocações, com algumas coisas que ele traz ou pensa, algumas crenças, será que isso vai ajudá-lo a prosperar ou não? Como é que ele vai ser um exímio resolvedor de problemas, eliminador de gaps, alguém que leva a sua empresa, o seu negócio para o próximo nível? Como é que ele vai fazer isso com o seu negócio se ele, na verdade, não sabe nem pensar? Se ele, muitas vezes, tem essa infelicidade, às vezes, de nem ao menos saber como é que funciona o seu cérebro. Então, em síntese, se eu pudesse simplificar todos os recursos que nós trabalhamos no Neuroperformance, seria exatamente isso. Em uma era exponencial, você precisa desenvolver um mindset, um pensamento exponencial. Então, essa é a ideia. Boa pergunta. Boa pergunta. Não, não é. Não. Mas boa pergunta. Sabe por quê? Vou te dizer. Sabe qual é que é o problema? O problema é o seguinte. Pensar fora da caixa. Significa, em primeiro lugar, que a pessoa trabalha num negócio que está dentro da caixa. Então, não existe. A verdade verdadeira é que nós, como eu falei, o linear é isso aqui, né? O linear, a humanidade foi se desenvolvendo e agora é isso aqui o gráfico, né? A coisa vai para cima, é exponencial, sabe? Quase que em linha reta o crescimento do desenvolvimento dos negócios, de tudo, do nosso conhecimento. Olha, nos últimos 2 anos, de acordo com os especialistas em dados, de acordo com os cientistas de dados, tanto é que os dados são o novo petróleo. De acordo com esses cientistas de dados, nos últimos 2 anos, nós geramos mais dados do que em toda a história da humanidade. Entendeu? Então, é por isso que as novas tecnologias estão aí agora para nos ajudar. Tanto é que é justamente isso. O petróleo, o novo... Hoje, eu vi uma notícia que até 2030, na Europa, estão completamente impedidos de comercializarem carros movidos a qualquer tipo de combustível fóssil, entendeu? Até 2030 é proibido comercializar. Depois disso não existe comprar nada, esquece carro movido a combustível fóssil, até provavelmente etanol, né? Então esqueça, entendeu? É uma lei que já entrou em vigor hoje, antevendo o futuro e já dizendo, daqui a 10 anos você nunca mais vai poder comprar um carro com 9 anos. Nunca mais vai poder comprar um carro com combustível fóssil, com óleo, com diesel, com gasolina, não importa. Nunca mais. Entendeu o ponto? Então, esse é o nosso novo mundo. As coisas agora, se nós nunca mais vamos usar esse tipo de combustível, né? Ou seja, essa grande riqueza da humanidade, que era o petróleo, provavelmente também porque as reservas estão no fim, porque causam muitos danos à sociedade, e porque uma série de problemas aí, né? Mas se tu para pensar o seguinte, o petróleo é uma riqueza extraordinária, né? Você faz um buraco no solo lá, se o cara, no Brasil, infelizmente, se eu fizer um buraco no chão e tiver petróleo, é do governo. É um absurdo, mas tudo bem. Em outros países do primeiro mundo, não. Você fez um buraco, comprou um terreno e fez um buraco, o solo é teu, você explora, comercializa, negocia e vende, certo? Mas aqui, infelizmente, não é assim. Mas, por exemplo, então, essa riqueza é uma riqueza que só tem 10 anos. Daqui a 10 anos, essa riqueza, independente de continuar no solo ou não, ela não vai mais ser utilizada. Qual é que é o novo petróleo? O novo petróleo são os dados, entendeu? Mas e como é que você, numa era exponencial, com trilhões, quadrilhões de informações sendo geradas muito rápido, como é que você vai organizar isso para poder saber exatamente como construir um futuro? Entendeu? Aí surgem tecnologias de vanguarda, como inteligência artificial e uma série de cientistas de dados aí que também conseguem analisar e construir ferramentas para poder utilizar esses dados na construção das demandas e anseios da sociedade. Mas o que eu quero dizer para vocês é, nesse novo tempo aí, com tudo que está acontecendo, as pessoas precisam do básico. O neuroperformance ele não é só o básico, ele não vai só te entregar ferramentas para que você tenha um mindset exponencial. Ele vai te entregar uma série de técnicas, ferramentas e assessments para que você aprenda a ser inovador, aprenda a solucionar problemas, aprenda a ter criatividade, aprenda a realmente aproveitar as oportunidades que aí estão, certo? Entretanto,
os modelos de negócio, eles vão mudar muito rapidamente. Ou seja, agora, como eu te falei, você está com um projeto hoje daqui... Ó, o cara, que nem, por exemplo, o Uber. O Uber chegou lá em São Paulo. Vamos supor que precisasse de uma faculdade lá para gerenciar o Uber, ou para, né? Em 2 anos, é a maior operação de negócios de frota é o Uber. Ou seja, uma faculdade dura 4. Você acha realmente que essas formações acadêmicas que aí estão fazendo com que as pessoas fiquem 4, 5 anos para se formar em alguma coisa que quando elas concluem já era, que nem agora, tem gente abrindo vaga aí para curso de administração. Cara, administração focada em processos, produtos, hierarquias, focada, já era, entendeu? Então, é por isso que eu digo, às vezes você vai fazer uma faculdade, não é que não possa fazer, claro que deve, mas a hora que você conclui ela, você descobre que entrou uma disrupção, entrou uma tecnologia e que tornou tudo aquilo que você aprendeu completamente obsoleto. Eu sou um deles, né? Sou administrador e aprendi, achava que sabia alguma coisa de alguma coisa que não é mais assim agora, cada vez menos, numa era que não é focada mais em produtos e sim em serviços, é uma era de experiência, todo aquele bando de coisas que nós aprendemos se tornou absolutamente, né, desatualizada. Entendeu o ponto, Silvana? Exato. Sim, eu vou te contar uma coisa. Ó. Eu estava falando até para algumas pessoas e falei até para o meu pai. Gravei um áudio para ele. Eu disse assim, ó, vou falar um negócio para você. Eu falei para o pai e para a mãe, né? Porque eles, às vezes eles têm aquelas pessoas de idade, né? Tem o dinheirinho guardado lá. Vou falar um negócio para você. Tem que pensar bem onde é que você vai bater, colocar, como é que você vai fazer essa tua proteção. Porque quer ver uma coisa, ó. Por pouco, ouçam o que eu vou te dizer, por pouco, o Brasil, já não, os nossos bancos não já haviam desaparecido já faz 2, 3 anos, por pouquíssimo. Sabe onde é que foi o momento? O momento foi que, em função de nós sermos americanos também, né? Somos latinos, sul-americanos, latinos, mas todos somos americanos, como diz uma vez o Obama. Mas por pouquíssimo, se a Tencent, aquelas empresas chinesas que hoje tem uma espécie de cópia parecido com o WhatsApp lá, não é cópia, mas eles têm um negócio deles parecido com o WhatsApp. Lá no Japão, lá na China, não existe mais você ter dinheiro em papel. É tudo, até o mendigo, quando pede esmola, ele pega e ergue um QR Code e você dá um troquinho no QR Code dele. Não existe papel. Você imagina o seguinte, para que banco, se você... Agora entrou o Pix, segunda-feira. O Pix, para quem não sabe, o Pix é o início do fim dos bancos, tá? Só para vocês saberem. Tá? Isso é bom aí, ó. É bom que esteja documentado. O Pix é o início do fim dos bancos. Perguntaram para esses caras que são disruptivos aí, que são especialistas, né? Perguntaram assim, mas vem cá, no futuro esses bancos vão existir? Depende. Tem custo? Tem custo para fazer operação? Tem. Não. Não tem custo? Olha, é possível que nós possamos criar um caminho. Entendeu? Então, esse que é o ponto, sabe? Se a Tencent tivesse comprado o WhatsApp, quando eles venderam o WhatsApp, que daí o Facebook comprou, eu vou garantir a vocês que nós hoje não teríamos mais dinheiro, estaríamos comprando e vendendo tudo pelo celular, igual faz o Pix em tempo real, né? Uma moeda que não nos valoriza, atrelada a umas coisas ali que, né, que nem a Libra. A Libra é uma moeda atrelada ao dólar que não nos valoriza. E mais uma série de outras coisas que estão chegando, como blockchain, e moedas virtuais, etc. Então, o que eu quero... Isso. Então, o que eu quero dizer a vocês, eu estou falando só de um segmento de negócios, que é bancos, por exemplo. Mas em todos os segmentos de negócios, as mudanças serão extraordinariamente rápidas. Só que o que nós temos hoje são empreendedores que muitas vezes são completamente limitados a serem trabalhadores, entendeu? Eles não conseguem se desvincular do dia a dia de muitos deles, ou auxiliares do seu próprio negócio, ou serviços gerais do seu próprio negócio, que correm na retaguarda, né? Então, nós temos empreendedores que não sabem o que é planejamento em cenários prospectivos, que não têm a menor ideia do que está acontecendo aí na frente, não têm a menor ideia de quais são as novas oportunidades e possibilidades, não sabem pensar, não sabem né, resolver problemas, não acompanham as tendências, e muitos deles são, infelizmente, empresários que acham que, não, eu aprendi a fazer um negocinho bem feito, agora é só fazer. Sabe, parece aquele pessoal de 1900 e bolinha,
que fazia um curso superior, pregava o certificado na parede e achava que o resto da vida ele ia comer do certificado. Não é mais assim, entendeu? Não é mais assim. Então, em todos os segmentos, haverão disrupções extraordinariamente rápidas que vão mudar completamente o modelo de negócio. E se você não sabe pensar, não tem recursos emocionais e cognitivos para resolver problemas, para saber como avançar em meio desse cenário exponencial, né? Que é um crescimento praticamente vertical. Sabe aqueles aviões, eu não sei se você já viu como é que eles testam os aviões, quando se faz um Boeing, tu já viu como é que testa um Boeing? Eu vi, achei show de bola, achei, como testa o Boeing. Você viu ou não? Quando, sim, quando eles fazem um Boeing, um avião grande desses de passageiros, a primeira coisa que eles fazem quando eles saem da pista não é fazer um voo. Eles não fazem um voo, claro, mas depois o objetivo é pegar esse Boeing para testar as turbinas. Eles pegam o Boeing e fazem assim, ó, e começa a subir em linha reta. Isso é exponencial. O teste para ver se o Boeing está habilitado para levar pessoas é exponencial. O avião decola da pista, no que ele sai do chão, ele enverga para cima e sobe em linha reta. Entendeu? Então, isso é exponencial. Então, nesse nosso mundo, com tudo isso acontecendo, certo? Obrigado, seja bem-vinda, Graciela, todos mais que estão aqui, muito obrigado pela presença. Então, nesse nosso mundo, tudo que está acontecendo hoje aqui, de forma exponencial, VUCA, volátil, complexo, incerto e ambíguo, né? Se a pessoa não sabe pensar, se ela não... Olha, por exemplo, quer ver uma outra coisa? Como eu falei, empreendedores envoltos nas suas tarefas do dia a dia e olhando para o lugar errado e muitas vezes só fazendo com que seus negócios entreguem. Nem superar as expectativas, não uma área de experiência focada em serviços, muitas vezes péssimos, né? Péssimos, e muitos, né? Não todos, mas tem muitos. Então, totalmente os valores dessa nova era exponencial não estão sendo contemplados na maioria esmagadora dos negócios. Entendeu? Então, como é que, se os valores básicos não são contemplados, como é que essa pessoa, esses empreendedores, vão entender como prosperar num mundo complexo, volátil, incerto e ambíguo? É aí que está. O Neuroperformance tem esse foco. Entregar recursos para que você desenvolva uma mentalidade exponencial, para que você saiba pensar, quebrar o estado, que você acesse estados ricos de recursos. Olha, quando a pessoa experiencia esses estados sem recursos, principalmente advindo das suas crenças limitantes, é impossível, com um estado emocional enfraquecedor, você enxergar as oportunidades. É impossível, num estado emocional enfraquecedor, você ter uma visão em perspectiva, antever cenários prospectivos, abrir a tua visão para o que está acontecendo à sua volta, entendeu? Então, é complexo. Olha, a quantidade de gente que não sabe que a coisa mais preciosa que ele tem chama-se tempo. Entendeu? O maior ativo desse nosso tempo chama-se tempo. Porque quando eu era jovem, né, quer dizer, não sou tão velho assim, tenho quase 50, mas quando eu era jovem, eu me lembro que falavam assim, não, a informação é tudo. A informação é tudo. Olha, a verdade verdadeira, né, é que a informação está democraticamente acessível. Tá? Não tem nada que você não pergunte na internet, é que você não acha alguém falando sobre o assunto, dando um start. Isso, e às vezes cursos de altíssimo nível, com PhDs lá, sendo vendidos por valores ridículos e alguns entregados de forma gratuita. Quer dizer, nesse nosso tempo, a informação, eu posso dizer que a internet está democratizando o mundo, a informação está democraticamente acessível. Entretanto, se as pessoas não sabem como funciona o seu cérebro, elas não vão conseguir enxergar, olhar para o lugar certo, acessar estados ricos de recursos, saber fazer perguntas. A coisa mais patética, infelizmente, por não saber como funciona o cérebro, é por que isso acontece? Olha, isso é uma pergunta de quem não sabe usar o cérebro. Por que isso acontece comigo? O que tem errado comigo? O cérebro é incrível, Silvana. Se você fizer uma pergunta idiota para ele, ele vai te arrumar uma resposta. Não importa se não faça sentido nenhum. Ele vai te arrumar uma resposta. Mas o problema é o cérebro? A pessoa pergunta assim, o que tem de errado comigo? Cara, pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais próspera do mundo, se ele falar essa porcaria, o cérebro vai arrumar uma resposta para ele. Entendeu? Então, não tem nada a ver. O que tem a ver é que a pessoa não sabe como funciona o cérebro. E é por não saber como funciona o cérebro que ela faz um monte de perguntas. Ela acessa estados emocionais enfraquecedores e, nas situações adversas, ela
naufraga, ao invés de entender como aproveitar aquilo como oportunidade. E olha, o ponto é bem interessante. Se vocês olharem na internet, inclusive nesse exato momento aí que teve situações, por exemplo, em 2015, eu assisto pessoas aí, empreendedores, que no meio do que chamavam de recessão, foram as pessoas que mais ganharam dinheiro, porque enquanto todo mundo agia num movimento econômico chamado estouro da boiada. Sabe o que é estouro da boiada? Estouro da boiada é o seguinte, ó, por exemplo, é movido realmente pelo sistema primário, sistema reptiliano, né? Se você chega no meio de um campo lá, repleto de bois, isso eu estou falando de economia, sabe? Estou falando de economia, de negócios, de business, mas eu vou, para você entender o que é estouro da boiada, você pensa lá no meio de um campo, né? Você pensa no meio de um campo. Então, tem um monte de boi lá no meio de um campo. Aí aparece um fazendeiro e dá um tiro para cima. Pá! O que acontece com aquele monte de boi? Sai tudo correndo, entendeu? Assim é o mercado. Sabe por quê? Sabe por quê que existe? Olha, eu vou contar uma piadinha para vocês e gravem isso, está tudo gravado aqui. Que eu falei, inclusive, no início da live, está gravado. Né? Daqui a 5 anos vocês vão ver o que eu estou falando hoje. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Esse fenômeno do mercado chamado estouro da boiada, que quando o cara fala problema, crise, é só falar uma bobagem, que os caras correm tudo para uma outra direção. Entendeu? A pergunta que eu tenho... Sim, pode falar. Sim, mas pode falar. Depois eu vou concluir essa resposta. Então. Pode fazer a pergunta que eu concluo, então. Tu quer fazer a pergunta? A pergunta tem a ver com a resposta, então pode fazer a pergunta. Eu concluo na sequência. Exatamente. Ó, posso falar uma coisa? Posso falar um negócio? Você sabe disso, né, Silvana? Se você fala uma palavra, toda palavra que você fala é uma profecia autorrealizável e o nosso cérebro, ele constrói através de sons, imagens e sensações que foram previamente arquivados por nós e são esses sons, imagens e sensações que constroem a nossa realidade. Ou seja, por exemplo, ó, onde eu vou chegar? Eu uso um termo bem simples, bem comum, né, que é café, por exemplo. Ah, vamos tomar café? Você me entendeu? Vamos tomar café, certo? Só que cada uma dessas palavras, para que você entenda a minha frase, ela tem uma construção que foi feita pelos 5 sentidos. Se eu isolar essa palavra e falar a palavra apenas café, certo? Você tem os 5 sentidos. Se eu falar a palavra café, já vem cheirinho, gostinho. É só você começar a dar foco na palavra que os seus sentidos que construíram essa experiência começam a acessar essa palavra café. Então, portanto, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se isso que vocês estão vendo é crise, as pessoas por aí, né, estão vendo é crise, eu vou dizer para vocês que daqui para frente só vai piorar. Só para você entender, só vai piorar. Mas é porque não é crise, entendeu? São as mudanças que estão acontecendo. Olha, assim, ó, em 2015, eu conheci um monte de empresários que, enquanto os outros faziam esse fenômeno, estouro da boiada, como eu expliquei agora, estouro da boiada é quando alguém grita alguma coisa e todo mundo corre na direção contrária. Ah, olha, crise! Todo mundo segura o dinheiro. Tem até um vídeo muito legal do Dr. Luiz Marins, que eu acho muito legal. Se alguém não viu ainda, eu posto, né? O cachorro quente e a crise, que diz que o filho se formou economista e disse: pai, o senhor não está sabendo da crise? Não, filho, estou cheio de cliente, não venço da conta aqui, estou correndo. Pai, tem crise, pai. O senhor não pode pegar o melhor pão, a melhor salsicha, o senhor não pode pegar a melhor maionese. O senhor está gastando muito nesse cachorro quente, pai. Vai ter uma crise, o senhor tem que segurar esse dinheiro. Aí o pai começou a comprar salsicha de pior qualidade, um pãozinho mais simples, maionese daquelas que vendem de balde e tudo mais. Aí simplesmente a crise veio e ele quebrou. E daí ele falou assim: meu filho, puxa, como você tinha razão, que crise, hein? Eu nunca vi uma crise como entendeu? Sim, cara, mas é isso que acontece com as pessoas. Só existe uma coisa chamada estouro da boiada na economia, é porque as pessoas pensam que nem boi, entendeu? Pensam de forma reptiliana.
Enquanto isso, bilionários, pessoas que ganham muito dinheiro e constroem os novos negócios do século XXI, não veem dessa forma, não entendem que é uma crise, entendem que é um organismo vivo, que é um mundo vivo, um mundo que se movimenta o tempo inteiro, um mundo que cada vez mais agora, num crescimento exponencial, tem uma movimentação, mudanças de cenários extraordinariamente rápidas, e enquanto todo mundo corre, ele olha e fala assim, como é que eu posso ganhar dinheiro com esse novo cenário? Nessa situação, o que eu posso fazer para ganhar cada vez mais dinheiro aí? O que eu posso fazer para poder aproveitar? Ó, isso, isso. Então, o que é pensar? Pensar é fazer e responder perguntas. Existem uma série de critérios que eu ensino, isso simplificando uma série de processos complexos. Pensar é fazer e responder perguntas. Então, eu simplifico alguma série de processos complexos e coloco alguns norteadores para que você faça uma pergunta e construa resultados com ela. Porque a pessoa que pergunta o que tem de errado comigo, por que as coisas dão tudo errado para mim, por que comigo não dá certo, ela não sabe usar o cérebro. Ela não sabe fazer pergunta. Aí o que acontece? Ela constrói estados emocionais enfraquecedores que se retroalimentam e daqui a pouco ela vai cada vez mais para o buraco, para os estados sem recursos. Então, para pensar. Só existe o estouro da boiada na economia porque as pessoas não sabem pensar. Entendeu? É isso. As pessoas, se elas soubessem pensar, elas entendiam que o mundo ele é cheio de intempéries, que a economia e tudo mais à nossa volta é um organismo vivo, não estático, a coisa que se movimenta o tempo inteiro, e diante de cada cenário a pergunta é como eu faço para prosperar o meu negócio ali? Como eu faço para ganhar mais dinheiro nessa situação? Como eu faço para superar essa novo player, novo concorrente que entrou no mercado? Como eu faço para conseguir... Quer dizer, você entendeu, Silvana? Então, a neuroperformance, ela serve nesse contexto como base para esse processo. Como base para que você tenha a forma correta de pensar para superar esses obstáculos. Ok? E nós temos 5 minutos e eu quero falar um pouquinho sobre a nossa oferta aí. Sim, mas deixa eu te fazer outra pergunta. Tem mais alguma coisa que não ficou claro sobre esse tópico? Nós temos uns poucos minutos ainda. Tem alguma coisa que ainda não está clara sobre esse tópico para que eu explique melhor? Mas você entendeu isso, Silvana, e toda a nossa audiência, que só existem as empresas só quebram porque as pessoas não sabem olhar para o lugar certo, não sabem entender os novos cenários, porque elas não entendem que não é uma era, quer dizer, elas quebram por falta de visão, por falta de gestão, né? E eu não estou falando de gestão dessa do século XX, focada em produto, que é com hierarquia, com, quer dizer, essa monte de bobagem ali. Elas só quebram porque as pessoas elas não sabem pensar, porque elas olham para o lugar errado, é que nem hoje. Ó. A minha mulher foi na cabeleireira. Né? E dela disse assim, cheguei no cabeleireiro e esqueci de pegar uma barrinha de cereal. Eu começo no meu cabelo às 2 horas, vou acabar às 19, quase 20 horas no meu cabelo, e daí me dá uma fome. Eu falei, você está brincando que você vai pagar esse valor na mulher lá, e com esse salão todo que ela tem, até redes sociais e tudo mais? E a mulher não é capaz de te oferecer um chá, um cafezinho, uma barra de cereal. Quer dizer, em plena era da experiência, a pessoa não consegue imaginar que uma mulher, 6, 7 horas sentada numa cadeira, vai sentir fome? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Certo? Entendeu? Não tem condição. As pessoas estão por fora. É a era da experiência. Pensa. Entendeu? Então, esses fenômenos patéticos que nós vemos hoje, única e exclusivamente porque as pessoas não sabem pensar. Então é o seguinte, se a pessoa sabe usar o seu cérebro, se a pessoa sabe pensar, se a pessoa entende que o seu estado emocional é determinante para a sua performance, para o que ela vê, para os recursos que ela acessa e para a sua criatividade, para a inovação e para poder prosperar em meio a esse mundo VUCA, em meio a essa era exponencial. Então, o neuroperformance, entre outras coisas, tem esse foco. Entendeu? Tá. Sim. Obrigado a você, Silvana. Uhum. Um pouco eu falei, posso falar numa outra oportunidade, será um prazer. Posso sim, vai ser um prazer falar numa outra oportunidade. Exatamente. Então, deixa eu falar um pouquinho então dessa oferta, pessoal que está nos vendo aqui, tá?
Pessoal que está nos vendo, eu agradeço muito aí o convite da Silvana para estar aqui falando um pouco. E eu quero aproveitar para dizer o seguinte, que nós também, o Instituto Neurocientífico, eles também está numa semana Black Friday, tá? Então, o que significa isso? Com a Sexta-feira Negra, que chamam, né, ou Black Week, onde nós estamos fazendo uma condição absurda, tá? De oportunidades para gerar... Olha, eu posso falar uma coisa que talvez as pessoas que estão nos vendo agora, elas não acreditem, mas eu estou fazendo um grande favor às pessoas que nos derem esse voto de confiança e aproveitarem o que nós estamos propondo, que é o Neuroperformance, que pode ser feito até em 12 parcelas de 90 e poucos reais, né? Depois vocês entrem em contato, como a Silvana foi a pessoa que me chamou aqui, me convidou, eu entro em contato com a Silvana Rosa, né? Ela vai também entrar em contato, mandar o vídeo através do canal dela, com os telefones. As outras pessoas também têm permissão aí de outros canais, de outros públicos pegarem esse vídeo e mandar. Mas o ponto em questão aqui é o seguinte, ó, nós estamos dando tudo isso que nós falamos agora e coisas que vocês nem imaginam, aliadas a uma mentoria, que é do Neuroperformance, e até amanhã à meia-noite, prestem bem atenção, até apenas amanhã à meia-noite, nós estamos dando o Super Coach, ou seja, além de diversos bônus, mentoria esse ano e ano que vem, os conteúdos digitais e mais eu cuidar de vocês, resolver problemas, gaps, impasses, tudo aquilo que atrapalha vocês, nós estamos dando mais um bônus até amanhã, que é a formação Super Coach. Ou seja, o bônus é a formação Super Coach da 6 vezes a formação Neuroperformance. E você vai ganhar. Quem se inscrever até amanhã faz o Neuroperformance e o Super Coach simultaneamente. Então, é uma oportunidade extraordinária. Se vocês entrarem no site lá, supercoach.com.br, depois volto a dizer, né? Vocês podem também, em primeiro lugar, honrar a Silvana, que é a pessoa que nos convidou aqui para essa live. Então, procurem a Silvana Rosa. Mas se você dela, vai passar, inclusive, até links e tudo mais dela, tanto no Neuroperformance como no Supercoach, né? Mas só para vocês entenderem, o que tem de conteúdos lá, só no brinde, que é o Supercoach, tem desde analista comportamental, coaching, programação neurolinguística, neuromarketing, neuroestratégia, neuroperformance, também que faz parte lá desse pacote, tem neuroliderança, neurovendas, diversas mentorias, ou seja, são 300 horas de conteúdo no Supercoach, mais 50 horas aí no Neuroperformance. São 350 horas de conteúdo, trazendo o que há de mais avançado para que você tenha performance, desenvolvimento emocional e cognitivo e consiga alcançar o inimaginável. O Neuroperformance, ele traz tudo isso, mas ele tem uma abordagem self, ou seja, você aprende para você. Mas com esse bônus que é o Super Coach, você vai aprender para você e para outras pessoas, como também ajudá-las, como ganhar serviços, como resolver problemas de décadas em minutos. Tudo isso muito bem amparado pela neurociência. Porque quem me conhece, as pessoas que hoje me conhecem, e diversos alunos que nós tivemos a oportunidade de formar, eles sabem que nós trabalhamos com muita seriedade e muito bem amparados pela ciência. Tanto é que um dos nossos lemas aqui é senso crítico, ou seja, na eleição de quem é a nossa fonte de informação e depois também realmente estarmos bem amparados para não sermos explicacionistas e repetidores de ideias sem fundamento ou ideias místicas que, num mundo de resultados, num mundo em que você precisa saber pensar, misticismo e nada é a mesma coisa, entendeu? Então, é um mundo pragmático, é um mundo em que você tem um gap, esse é o resultado que eu quero e esse que eu tenho. E você tem que ter recursos para eliminar esse gap. E é isso que nós vamos te dar, ok? Diversas formações. Tudo. Analista, ó, só uma ferramenta, tem diversas, tem, olha, dezenas de técnicas, ferramentas e assessments. Mas só uma ou duas ferramentas que tem lá dentro valem mais de R$ 5.000 e são ferramentas que ensinam você a ganhar um bom dinheiro, nem que não seja como coach, apenas como consultor, fazendo devolutiva, ajudando pessoas na área de desenvolvimento de negócios ou na sua própria vida, nas suas contratações. Então tem muita coisa de vanguarda lá dentro.
Exatamente, por menos de R$ 1.000. Os dois por menos de R$ 1.000, podendo ser feito em até 12 parcelas, R$ 997 em até 12, tá? Até amanhã, os dois por esse valor, com todas essas 350 horas de conteúdo, com mais mentoria, até amanhã, à meia-noite, os dois estão juntos no pacote do Neuroperformance. Então, digamos assim, ó, só o Supercoach de conteúdo lá tem mais de R$ 20.000, só o Supercoach, né? Obrigado, Silvana. Ok. Ótimo. Olha aí, pessoal. Mais um brinde. Mais um brinde aí, pessoal. A Silvana, além de tudo que você vai receber da mentoria, esse ano que vem conosco, além de tudo que você vai ter de suporte, todos os conteúdos, ferramentas, a Silvana está ainda colocando mais uma cereja nesse bolo aí, que é 3 sessões diretamente com ela, ajudando você a prosperar, resolver seus problemas, seus gaps, seus traumas e ir na direção do que você almeja. Então, é uma oportunidade imperdível. Eu realmente quero muito ajudar você, né, e fazer com que você venha para um universo de novas oportunidades e possibilidades que muitas vezes estão à sua frente e você não consegue ver. Obrigado a você. Então, tá bem. Então, muito obrigado, né? Fiquem todos com Deus aí, nos vemos aí, se der tudo certo aí, amanhã novamente vou fazer mais alguma coisa, mas será muito bom a partir da semana que vem, na terça-feira já começa a nossa mentoria. Então, aproveitem para fechar seus negócios até amanhã, ok? Até amanhã, meia-noite, Neuroperformance e Supercoach. Pode procurar a Silvana, que me convidou para essa live, nós vamos fazer outras também. Então, muito obrigado e até em breve. Tchau, tchau, então. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.